E aí, pessoal, dia 39. Rapaz, nós estamos andando muito, hein? Todos os dias nós estamos nessa leitura bíblica. E eu aqui tentando acompanhar vocês na leitura diária. Vamos lá, no dia 39 nós lemos Êxodo 27, 28, Salmos 39 e Lucas capítulo 3. Eu sei que parece que é cansativo, né? A repetição, todos os detalhamentos do santuário, do tabernáculo, dos sacerdotes. Mas aguentem aí, porque tudo tem um significado e tem um porquê. Quando nós estivermos lá no Novo Testamento e lá no Apocalipse, eu vou estar lembrando vocês o que eu estou explicando para vocês agora. Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, eu vou explicar isso tudo para vocês, tá bom? Então não desista não, continue lendo. Êxodo 27 fala para nós, eu escolhi aqui no verso 20, fala para a gente assim: ordene os israelitas que tragam azeite puro de oliva batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Aqui nós temos a Deus dando as dimensões e o formato que seria o candelabro, né? Onde as lâmpadas ficariam. Se especula muito como seria, mas uma da forma interessante é que teria esse candelabro com 7 velas, 3 de um lado, 3 do outro e uma no centro, né? E que o azeite era sempre despejado, um em cada bocal onde se ficava e se acendia, não tinha velas, né? Hoje nós temos esses candelabros onde ficam velas, mas lá no passado não era vela, era um azeite. E aí fala que ordena os israelitas para tragam azeite. Por quê? Para iluminação, para nunca cessar. O que quer dizer isso? O azeite, e eu já expliquei em alguns outros momentos para vocês, o azeite ou o óleo, ele tem a representação no Velho Testamento do Espírito Santo. Então, manter o óleo aceso é manter o Espírito Santo ligado, presente, vivo, né? Queimando na vida das pessoas, mantendo então o azeite aceso, né? Clareando este ambiente, mostra a presença do Espírito Santo. Nesse período, não tinha o Espírito Santo na vida deles. Por quê? Porque lá em Gênesis 6, nós lemos, Deus retira o Espírito dele das pessoas. Então as pessoas passam a não ter o Espírito Santo de Deus por causa da corrupção e da violência. É o que está escrito lá em Gênesis 6. Então agora, para que o Espírito Santo, a presença de Deus, seja viva na vida deles, eles fazem com que esse azeite nos candelabros fiquem aceso constantemente ou para sempre. O que nós vamos ver lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo. É como uma unção, é como um ungir nas nossas vidas, que fica presente em nossas vidas. E o Espírito Santo está em nós exatamente para manter as nossas vidas acesas, ligadas, sempre focadas no Senhor. O fato de eu e você termos ânimo e condições de ler a Bíblia é o Espírito Santo. De entendermos o que nós lemos, o Espírito Santo. De entender o que eu inclusive estou explicando para você, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz com que eu e você compreendamos e recebamos de Deus as informações. Nós vamos ver no capítulo 28 sobre como era antes o manifestar da vontade de Deus e como é hoje. Hoje, eu e você lemos a Bíblia e Deus fala conosco. Através de uma palavra de um pastor ou de um pregador, Deus fala conosco. Através de um sonho, Deus pode falar conosco. Através de alguém que está próximo de nós, numa palavra, num filme, Deus pode falar conosco. Deus usa de todas as formas. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós, fazendo essa tradução, essa descodificação dos códigos da fala de Deus, ou simplesmente um pensamento que vem à mente e aquilo vai transformar a nossa vida. O Espírito Santo de Deus sempre aceso em nós. No capítulo 28, no verso 30, prestem atenção como que era a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões,
para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Percebe que hoje nós tomamos as decisões por uma palavra já revelada. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus revelada em nós. Nós lemos a Bíblia, nos ensina, o Espírito Santo nos ajuda a tomar decisões, inclusive para o arrependimento. Para nós chegarmos a um arrependimento, e nós vamos falar sobre arrependimento daqui a pouco, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Aqui, essa pedra Urim e Tumim, ela ficava como se fosse num bolso, no coração de Arão. Lembrando que o Arão, a dele é a linhagem sacerdotal, colocava aqui. Muito se especula como seria, porque na verdade nós não sabemos exatamente como funcionava isso. Só sabemos que o Urim e o Tumim eram duas pedras, uma branca e uma preta. Se especula muito o significado das duas pedras, mas alguns significados são luz e perfeição, ou aprovado e reprovado. Por quê? Porque era usado como sorte. Então ficava no coração de Arão, ele enfiava a mão no bolso, no peitoral aqui, e retirava a pedra. Então existia uma questão que eles precisavam saber de Deus. O Espírito Santo não estava neles. Então eles precisavam de uma resposta de Deus. Como que eles faziam? Retirava essa pedra, e a pedra branca ou preta, Urim ou Tumim, confundiu, né? Urim ou Tumim, dizia para eles a vontade do Senhor. E queridos, Deus usava dessa forma para falar com eles. Por que hoje nós não fazemos assim? Porque hoje o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo revela para nós. Nós temos escrito a palavra de Deus revelada de Jesus Cristo. E com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós temos de Deus a vontade dele e as revelações de Deus para as nossas vidas. E aí você vai falar para mim assim, mas Jonathan, lá no Novo Testamento, em Atos 1, os discípulos decidiram em sorte, né, jogando uma pedra, quem seria o discípulo que preencheria o lugar de Judas. Sim, de fato, eles decidiram com pedras como Urim e Tumim. Só que o Espírito Santo só cai sobre a vida deles, ou só vem sobre a vida deles, não cai, mas só vem sobre a vida deles em Atos 2. Então eles não tinham ainda o espírito de revelação que somente Deus pode dar. Então eles jogavam ainda sortes. Eu e você hoje, nós não jogamos sortes. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, já é a revelação de Jesus Cristo a nós. Nós não precisamos buscar revelações de homens, de nada, de sorte, de cartomante, como Saul, nada disso. Porque o Espírito Santo de Deus já revela em nós através da palavra de Jesus Cristo. Então, quer saber algo de Jesus? Busca na palavra. Não busca em pastor, não busca em ninguém. Deus pode te falar através de um pastor, mas não é você que deve buscar. É Deus que deve ir à sua direção através da fala de alguém. Mas se você quer buscar uma resposta de Deus sobre algo, ore, jejue e leia a Bíblia constantemente, e Deus vai falar ao seu coração. E o salmista, no capítulo 39, verso 4 e 5, fala para nós o seguinte: mostre-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o cumprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Queridos, quando imaginamos o que Deus tem para nós, essa vida nossa é nada, é um palmo, é um sopro, é nada perante do que Deus tem para nós. O salmista recebe de Deus essa revelação de que, e aqui, queridos, o Espírito Santo de Deus agia na vida das pessoas através de uma manifestação. Ele vinha na vida de alguém, mas depois saía. Algumas profecias, ou alguns profetas, ou até mesmo Davi, quando escreve, ele recebe de Deus uma revelação, uma inspiração, escreve ou fala, mas o Espírito Santo de Deus não habitava em Davi como habita na minha vida e na sua vida. Então eu estou só casando a informação anterior com agora do salmista.
E aí, Lucas 3, eu separei vários versículos e eu quero trabalhar com eles aqui com você bem rapidinho. Versículo 2, 3, 8, 10, 11, 13 e 14. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse tempo, lembrando que o sacerdócio vinha da descendência de Arão. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ou seja, João Batista recebeu de Deus o que ele deveria ser e fazer já mais velho. Mas lembrando que de todos os homens da Bíblia, exceto Adão e Eva, João Batista foi o que no ventre da sua mãe recebeu o Espírito Santo de Deus. Vai ler lá no capítulo 1 de Lucas. Ele recebe o Espírito Santo. Nem mesmo Jesus, porque Jesus é Deus, mas Jesus recebe o Espírito Santo no seu batismo. Lembram? Ali nós vemos a Trindade. Deus Pai falando, esse é meu filho, que eu comprazo, que eu tenho alegria. Desce o Espírito Santo e Jesus sendo batizado. Nós vamos falar sobre o batismo de Jesus. Ali nós vemos a Trindade. Então João Batista recebe de Deus a palavra do Senhor. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de quê? De arrependimento. Nunca se pregava arrependimento. Por quê? Porque até então eu pegava o meu cordeiro, a minha ovelha, e levava diante do sumo sacerdote e sacrificava esse animal. Eu não tinha em mim a inclinação para me arrepender, para pedir perdão. João já começa a imputar nessa época nas pessoas o arrependimento, o que para muita gente devia ser assim, mas arrependimento? Mas como assim? Eu não sacrifico o animal? Para que eu preciso me arrepender? A ideia era essa, mas João já começa a divulgar o que Jesus faria. Então, ele fala, deem frutos que mostrem arrependimentos, queridos. Se nós nos arrependemos, nós damos frutos. Se nós não damos frutos que são compatíveis ou resultados do arrependimento, é porque não nos arrependemos. Ou ficamos envergonhados, ou simplesmente nos entristecemos, ou temos remorso, mas o arrependimento gera mudança de vida. Por quê? Porque a metanoia acontece e João começa a pregar isso. E não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Queridos, aqui está a chave do que Paulo ensina em várias de suas cartas, Romanos, Gálatas, Efésios, que nós não vivemos mais pela lei. Por quê? Porque o judeu ele imaginava o seguinte, como eu venho da descendência de Abraão, de sangue, então eu sou filho de Abraão. Eu sou a promessa, eu faço parte da promessa que Deus deu a Abraão. Mas não foi relacionado a uma linhagem física, a sangue, a carne que Deus falou com Abraão, mas uma linhagem de coração, de vida, de fé. É de fé. Nós vemos isso em Romanos, muito claro. Então, quem então pode ser filho de Abraão? João Batista fala que até pedra, se Deus quiser, pedra vira filha de Abraão. Então está relacionado à nossa fé e não à nossa linhagem. Então as pessoas começam a perguntar, o que devemos então fazer? Perguntavam as multidões. Aí João responde, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Aqui nós já vemos o que Jesus vai ensinar mais à frente, de compartilhar. Percebam que a vontade de Deus, lá nos mandamentos, quando ele dá lá os 6 mandamentos, que é ao próximo, Deus está mostrando aqui em João, e vai revelar isso em Jesus Cristo, que nós devemos tratar o próximo como tratamos a Deus. Lembram dos 2 mandamentos? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Então é vertical e é horizontal, tá bom? E aí outros perguntam, não cobre nada de ninguém além do estipulado. Então, outros perguntam para ele aqui, mas como então vamos fazer isso? E ele responde, não cobrem, quem pergunta são os publicanos, cobradores de impostos. Então, mas nós, publicanos, como faremos para ser filhos de Abraão? Não cobrem nada além do que foi estipulado. Ou seja, não seja corrupto, não seja desonesto. E aí, por último, os soldados perguntam, né? E nós, o que devemos fazer? E ele responde, não pratiquem extorsão, não
acusem ninguém falsamente e contentem-se com o salário que têm. Primeiro, sejam gratos. Segundo, não falem mal, não sejam falsos com as pessoas. Terceiro, não venha extorquir as pessoas, não venha usar do seu poder, no caso dos soldados, usar do seu poder para oprimir. No caso dos ricos, não oprime os pobres. Aqui eu dei todo o passo a passo de quem é João Batista, o significado de João Batista. Para anteceder Jesus, é importantíssimo entendermos o papel de João o Batista para entendermos o que Jesus veio fazer. Quando Jesus for batizado, nós vamos falar sobre isso. Por que Jesus foi batizado? Nós vamos tratar sobre isso. Então, fiquem ligados. Amanhã é o dia 40 da leitura. Fiquem com Deus.